Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariana, analista de sustentabilidade da Lunelli, e hoje a gente está aqui com a Simone, consultora em sustentabilidade, para a gente bater um papo sobre esse tema. Queria agradecer a Simone por estar aqui conosco hoje e aproveitar para fazer a primeira pergunta. Simone, o que é sustentabilidade e por que ela é tão importante para os negócios? Oi Mari, que prazer estar aqui com vocês, conhecer o ambiente da empresa, é um prazer para mim. E sustentabilidade nós podemos traduzir em 3 palavras, tá? Eu vou dividir essa pergunta que você falou, dando uma resposta em 2 partes. A primeira parte é explicando 3 palavras que compõem sustentabilidade. Então, a primeira é interdependência. É a gente entender que nós fazemos parte de 3 sistemas que são interligados e eles têm a capacidade de se afetar mutuamente. Então, primeiro sistema ambiental, sistemas da natureza, sistema social e sistema econômico. Interdependência porque à medida que a gente interfere num sistema, a gente gera impactos no outro sistema. Então, por exemplo, quando a gente gera uma degradação ambiental que promove uma mudança climática, a mudança climática ela vai interferir e trazer crises e mudanças, por exemplo, no sistema social e no sistema econômico. Da mesma maneira, quando a gente gera uma interferência no sistema social, como nós estamos vivendo agora por meio da pandemia, a gente traz consequências para o desenvolvimento econômico da sociedade, também para a questão ambiental. Então, a primeira palavrinha, Mari, que a gente precisa guardar, e eu vou repetir ao longo da nossa conversa, você vai ver, é interdependência. A segunda palavra é equilíbrio, porque se a gente entende que a gente vive em sistemas, nós temos sempre que tomar cuidado com o equilíbrio, que ênfase, que cuidado que a gente dá para cada um desses sistemas. Então, de que maneira eu consigo gerar crescimento econômico tendo cuidado e respeitando as pessoas e a natureza ao mesmo tempo? Isso é um exemplo de equilíbrio. E a outra palavra, que é consequência dessas duas, é autorresponsabilidade. Observa que eu falo autorresponsabilidade, porque geralmente quando a gente fala em responsabilidade, imediatamente a gente para pensar que a responsabilidade é do outro. É do outro, é do consumidor, é da empresa, é do governo, mas quando a gente fala em autorresponsabilidade, é o exercício da gente reconhecer em primeira mão que eu existo e logo eu gero impacto, seja eu como indivíduo ou eu como empresa. E eu sou responsável pelo impacto que eu gero. Portanto, eu preciso assumir a minha autorresponsabilidade e é no cuidado com o meu ambiente e com as pessoas com quem eu me relaciono. Bom, esta é a primeira parte da resposta. A segunda, Mari, qual é a importância para os negócios? Primeiro que os negócios eles precisam reconhecer, então, esse impacto e fazer parte desse processo de contribuição de equilíbrio, desses sistemas dos quais eles fazem parte. Porque se eles desequilibram o sistema, os negócios também deixam de existir. Então, a primeira sustentabilidade é a sustentabilidade da humanidade. Depois, a sustentabilidade dos negócios, né? E depois, nós temos outros benefícios que têm vindo agregado a essa questão, que é atrair e reter talentos, que tem como interesse trabalhar em empresas com propósito, manter a sua licença social para operar, isto é, o reconhecimento da comunidade onde ela está inserida, é atrair e fidelizar novos consumidores que têm interesse em trabalhar com marcas que tragam significado e também, não menos importante, a geração de receita para as empresas que estão desenvolvendo novos modelos de negócio e novos portfólios de produtos com soluções mais sustentáveis. Mari, mas esse conceito de sustentabilidade que eu trouxe, geralmente ele é uma trajetória de entendimento. E eu queria saber qual é a trajetória de entendimento de sustentabilidade que a Lunelli tem ou ela vem construindo ao longo dos anos. Então, Simone, a nossa história com sustentabilidade, ela vem desde o início da empresa, né? Por ser uma empresa familiar, a gente carrega em tudo que a gente faz os valores, não só da família, mas os valores como empresa, né? E uma brincadeira que a diretoria sempre faz, né, que a gente valoriza até o clipe caído no chão. Todo esse valor de reconhecimento, valorização das pessoas, o cuidado com a comunidade,
ele vem muito da família e permeia pelo negócio, com certeza. Desde o início a gente sempre cuidou muito dos locais onde a gente está inserido, né? Então a gente sempre cuidou dos rios em que a gente tem operação, das comunidades que a gente está localizado. E em 2006 a gente recebeu a primeira certificação da ISO 14001. E a gente costuma colocar esse como um marco muito importante para nós, como sustentabilidade, dentro da trajetória da Lunelli, por ser um sistema de gestão ambiental e por ser um sistema de gestão estruturado e que a gente sabe que faz toda a diferença dentro da gestão da sustentabilidade do negócio, né? E claro, todas essas ações elas vêm amadurecendo. Como tu comentou, é uma jornada realmente, né? Então são diversas ações que a gente vem tomando desde muito tempo para construir uma empresa com um menor impacto ambiental, um maior impacto positivo na comunidade. E dando sequência, né, nesse amadurecimento, vieram também parcerias com fornecedores, compra de matéria-prima de menor impacto, isso dentro do nosso negócio de malhas e tecidos também vem se evidenciando, né, como uma referência. E, claro, com muito cuidado com o processo. Então, processos ecoeficientes, sempre com um olhar de redução, né, de inovação. Então, a gente tem trazido muito também esse cuidado. E também com cuidado na produção. Né? Então, as nossas plantas de costura são certificadas a BVTEX, que é uma certificação hoje que mostra um trabalho ético e transparente dentro da cadeia de produção, né? A gente sabe que os níveis brasileiros de produção são muito bons comparados a alguns lugares do mundo, então a gente tem uma segurança na produção e a gente cuida muito em que esse ambiente seja muito bom para quem está aqui dentro. E claro, né, como esse amadurecimento, essa jornada, tudo isso precisava se traduzir em um relatório. Então foi aí que a gente tomou a decisão e já vinha fomentando essa vontade há muito tempo. E ano passado, então, a gente lançou o primeiro relatório oficial, né, de ações em relação à sustentabilidade da Lunelli, onde a gente fez também uma correlação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global, né, da ONU, que é hoje uma forma em que os negócios podem estar alinhados com o que o mundo inteiro está olhando, né? Mudanças climáticas, redução de água, energia, apoio às comunidades, diversidade. Então, é uma forma em que a gente consegue alinhar o nosso negócio a esses objetivos também. E, claro, com uma vontade enorme de evoluir nesse quesito também. Então, Simone, queria aproveitar, já que a gente entrou no assunto do relatório, te perguntar qual que é o propósito de fazer um relatório e o que traz credibilidade para a comunicação da sustentabilidade. Tá. Bom, Mari, eu vou te trazer essa resposta trazendo um exemplo, tá? O principal objetivo de um relatório de sustentabilidade é você expressar a gestão e o desempenho da sustentabilidade, então, nessas 3 dimensões que a gente falou anteriormente: social, econômico e ambiental. E qual é o exemplo que eu quero te trazer para a gente pensar na credibilidade de um relatório de sustentabilidade? É a gente parar para fazer um exemplo, uma analogia, tá? Faz de conta que você vai analisar o balanço financeiro de 2 empresas. A primeira empresa, quando você pega o balanço financeiro dela, você observa que ela não elaborou o balanço financeiro por meio de normas de contabilidade. Na verdade, ela organizou seus indicadores de forma própria, ela também selecionou ali naquele balanço financeiro aqueles indicadores que ela apresenta maior desempenho ou melhor desempenho. Tá? Então, por exemplo, ela apresenta o faturamento, que é um bom faturamento, mas ela não apresenta a margem de lucro. Ou ela apresenta a margem de lucro, mas ela não apresenta o seu endividamento. Ou ela apresenta um, mas não apresenta outro. Isto é, ela seleciona aqueles melhores indicadores que ela tem da parte financeira para apresentar para o mercado. A outra empresa, ela tem o seu balanço financeiro organizado de acordo com as normas de contabilidade e ela apresenta todos os seus indicadores. Por exemplo,
ela apresenta o indicador de faturamento e apresenta o seu indicador de margem de lucro. E a gente consegue perceber que a margem de lucro da empresa não é tão boa, mas logo abaixo ela vai escrever por que a margem de lucro está nesse percentual, quais os mecanismos ela tem adotado para melhorar a margem de lucro, que oportunidades ela tem identificado, e assim ela vai explicando cada um dos indicadores dela. Aqueles indicadores onde ela tem uma boa performance e aqueles onde ela pode melhorar, aonde ela identifica possibilidades também de rever a sua forma de atuação. Daí eu te pergunto, qual o balanço financeiro traria para você melhor credibilidade? Você entende? Então, a credibilidade de um relatório de sustentabilidade, gente, segue a mesma linha, o mesmo raciocínio. Apresentar o desempenho socioambiental de uma empresa também precisa estar pautado em indicadores que foram estabelecidos por meio de normas que nos orientam como a gente deve compilá-los e de que maneira a gente deve apresentá-los, para que as pessoas que vão fazer a leitura do relatório de gestão da empresa possam fazer essa análise histórica ao longo do tempo, entendendo como é que a empresa está fazendo para superar seus desafios. Porque sustentabilidade é uma trajetória. Hoje nós estamos melhor em uma coisa, amanhã nós estamos pior em outra, e a gente precisa ter a capacidade de reconhecer isso e apresentar os esforços que a gestão está fazendo para tentar evoluir. Então, a credibilidade da comunicação da sustentabilidade passa por esse princípio, reconhecer de que maneira a gente consegue fazer o nosso melhor frente a esse desempenho socioambiental. Ô Mari, eu sei que fazer um relatório de sustentabilidade é algo complexo, não é um exercício fácil, e eu queria que você me contasse um pouquinho, nesse segundo relatório de sustentabilidade da Lunelli, o que vocês apresentam? Quais são as principais conquistas, as realizações? O que você destacaria neste relatório? Então, Simone, como a gente comentou no início, né, esse relatório ele foi a realização, primeiro, de um sonho e um amadurecimento da empresa. Cada ano que passa a gente realmente vai melhorando como apresentar esses resultados, né? E nesse relatório de 2020, acho que é muito importante a gente destacar o pilar social, né? É claro que dentro desse ano de pandemia, tudo que a gente fez para ajudar a comunidade, apoiar nossos colaboradores, nossos fornecedores, nossos clientes, enfim, tudo isso tem um peso muito grande. Mas eu acho que vale muito a gente destacar como a gente cuida das pessoas, né, dos nossos colaboradores. Então, no relatório a gente consegue ver um balanço, né, uma distribuição dos números em relação a colaboradores por região, por negócio. Então, dentro do pilar social, a gente apresenta alguns números, né, de distribuição dos colaboradores. Hoje, 70% dos colaboradores são mulheres, o que representa essa força dentro da indústria têxtil. E também o que a gente gosta muito de dar destaque é em relação ao desenvolvimento e o cuidado com as pessoas. Né? Então, dentro do centro de treinamento, a Billy Lunelli, onde a gente faz a capacitação e a qualificação dos colaboradores, também o treinamento e capacitação dos líderes. Então, esse cuidado com o desenvolvimento, ele é muito grande também. Aqui na Lunelli, a gente também tem alguns programas de bolsa de estudos, né? Então, independente se o colaborador passou pelo centro de treinamento ou não, ele tem a oportunidade de receber uma contribuição da empresa para fazer um curso, ou para fazer uma graduação, ou até para finalizar o ensino médio. Então, esse cuidado, essa preocupação em desenvolver as pessoas, ele é muito grande. Ainda dentro do pilar social, acho que é bacana a gente destacar o nosso apoio à comunidade. Então, em 2020, não só por lei de incentivo, mas muito por patrocínio e apoio à comunidade, a gente doou mais de 2 milhões de reais para apoiar projetos relacionados à saúde, à educação, ao desenvolvimento, né? Então, ao esporte também. Então, a gente tem um cuidado, claro, não só para quem está aqui dentro, mas para quem nos acompanha lá fora, né? A família dos nossos colaboradores e tudo mais. Acho que a gente pode destacar alguns pontos também do pilar ambiental. A gente teve uma redução de consumo de água em 10% dentro da Beneficiamentos, que é uma unidade em que consome um volume grande de água, né? A parte de malhas e tecidos é um negócio que
demanda muito insumo e matéria-prima nesse sentido. Então, a gente tem todo o tratamento dos efluentes que são gerados em todas as unidades, mas para nós é uma vitória ter uma redução de consumo, né? A gente também teve uma redução de consumo de energia em relação à malha produzida, isso também é uma vitória, mesmo seguindo com um padrão de produção muito parecido com os demais anos, né? Então, isso significa realmente uma eficiência. Dentro do pilar econômico, acho que é legal a gente destacar não só a distribuição de resultados, depois de um ano tão difícil, né? 2020 realmente foi uma prova para todo mundo, né? Ninguém estava preparado para uma pandemia, e a gente conseguir conquistar resultado e conseguir distribuir para os nossos colaboradores realmente foi uma felicidade muito grande. Então a gente distribuiu 12 milhões no PCR, que é esse programa de resultados. Em algumas unidades nós temos um outro programa que chama Prêmio de Produção, onde esses resultados eles são distribuídos no mês, né? Um mês depois do resultado que ele sai. Ele é um pouquinho diferente, mas também é comemorado todos os meses, né? Dentro do pilar econômico, acho que também por conta da pandemia e a evolução que a gente viu dentro do e-commerce e plataformas digitais, a gente teve um crescimento de 52% nesse período, nesse ponto. Então, eu acho que é um destaque realmente, como a gente se organizou e respondeu muito rápido isso. E um resultado desse olhar diferente, dessa resposta rápida, a gente também lançou o programa Uni, que é um programa de cupons, onde toda a comunidade pode se cadastrar e onde ele gera cupons de desconto e o participante recebe uma porcentagem da venda. Isso gera uma segunda renda ou até uma oportunidade de renda para quem, né, por algum motivo ficou desempregado ou alguma coisa nesse sentido. É um programa muito legal e a gente também se orgulha muito dele ter nascido nesse período, mesmo que difícil, mas também muito fértil. Então, Simone, agora que a gente está falando um pouco mais da pandemia, né? Queria saber a tua opinião. O que é essa crise, qual o significado dela e como as pessoas e as empresas têm reagido a isso? Bom, Mari, a gente pode dar muitos significados para essa crise, tá? E a gente pode tirar muitos aprendizados dela. Mas eu vou trazer aqui um ponto de vista que é um ponto de vista psicológico da crise, tá? Então, o ponto de vista psicológico, ele nos diz o seguinte: toda vez que a gente entra numa crise, seja ela qualquer crise, então para pensar assim, crise no relacionamento, crise no trabalho, crise com o filho, uma crise financeira, em qualquer crise, o primeiro significado dela é que nós estamos num momento disfuncional. O que isso significa? Que aquilo que funcionava antes não está mais funcionando bem agora. E, portanto, é hora da gente parar, olhar para os fatos e rever a forma como a gente vem atuando, pensando, se comportando, para que a gente possa encontrar uma nova forma de operar frente à mudança da realidade que aconteceu. Seja essa realidade interna, porque às vezes é uma crise emocional, por exemplo, então nós estamos vivendo uma mudança interna na forma como a gente se sente, como externamente, quer dizer, houve mudança na forma da realidade. Então a gente precisa olhar para esses fatos e entender para que a gente possa reagir a eles. No entanto, o que a gente vê? Existem formas diferentes de reagir à crise, tá? As duas formas iniciais são opostas a isso que eu falei para você. A forma adequada da gente reagir a uma crise, que é a gente negar a sua existência. Então, as pessoas, muitas vezes, num momento de crise, negam a existência dessa crise, reafirmando o seu posicionamento ou a sua forma de agir. Então, eu não paro para repensar, nem para me olhar, nem para me avaliar. Eu me mantenho firme naquele posicionamento, naquela forma de agir que eu tinha. Ou ainda, elas regridem a formas mais simplistas ou anteriores de pensar frente àquela situação. Então, não sei se vocês observaram como, nesse momento de crise, a gente começa a ouvir novamente
ideias e pensamentos que são muito antigos, como, por exemplo, a Terra é plana, não existe mudança climática, bom mesmo era na época lá de 1970, e coisas desse gênero que são exemplos de como as pessoas reagem à crise. E por que isso? Porque o conhecido nos traz segurança, certo? Então, eu prefiro me manter firme naquilo que já é conhecido para mim do que experimentar coisas novas, de reagir e experimentar novas coisas. Por quê? Novas coisas nos trazem um certo desconforto, certo? Eles nos trazem uma certa insegurança. No entanto, se a gente não olha para esses fatos novos que estão e permanecemos rígidos e não flexíveis e disponíveis à mudança, é uma ilusão imaginar que isso traz uma certa segurança. Na verdade, isso vai gerar uma intensificação daquela crise, tá? Mas, Mari, você falou um pouquinho agora, né, sobre as principais conquistas que vocês tiveram no relatório de sustentabilidade, e vocês conseguiram empreender muitos esforços e fazer muitas realizações. E também eu percebi que vocês reagiram rapidamente à crise. Me conta um pouquinho, como que vocês fizeram para conseguir, em tão curto tempo, ter resultados tão importantes? Como que vocês lidaram com a situação da crise? Simone, eu acho que a primeira palavra é organização, né? No primeiro momento, quando tudo fechou, tudo aconteceu, a gente se organizou internamente em um comitê de crise, né? Essa foi a primeira medida. E a partir desse comitê que a gente conseguiu ir deliberando as decisões. Claro que no primeiro momento a gente tinha um foco que era cuidar das pessoas, né? Então por isso que a gente começou a produção de máscaras, a doação de equipamentos para o hospital, a comunicação, informação, levar o que estava acontecendo, como se proteger, tudo que havia de informação e de dados em relação ao que estava acontecendo no mundo e aqui no Brasil, em específico nas nossas regiões, para levar para o nosso colaborador e para a nossa comunidade. Então, a primeira coisa realmente foi essa organização. A gente conseguiu trabalhar muito bem nesse formato, e a partir do momento que a gente entendeu, que a gente tinha atendido às emergências, vamos dizer assim, a gente começou a repensar e rever algumas coisas internamente. Esse comitê de crise ele foi transformado em um comitê de oportunidades, e foi aí que algumas ideias foram surgindo, né, de como superar ou como atender ao nosso cliente nesse momento, que outras alternativas o varejo ou as lojas que estavam fechadas tinham de opção para operar, como que internamente a gente iria voltar a produzir, né, pensando no nosso processo, no nosso colaborador. Então a gente teve muita decisão pautada dentro dessas oportunidades que foram aparecendo. E nesse momento cada grupo das oportunidades foi pensando no seu tema, vamos dizer assim. Então a gente tinha um time comercial e um time de cobrança muito focado em atender ao cliente, né? Postergação de prazos, comissões adiantadas, como que a gente poderia ajudar o nosso parceiro naquele momento, em que muitas vezes, né, estavam perdidos ou sem saber como continuar ou o que fazer. Então a gente focou muito nisso também. E também, no segundo momento, em como a gente poderia melhorar a nossa operação, né? A gente trouxe as lives, né, que ninguém estava acostumado a fazer. Então, como que a gente apresenta uma coleção nova, como que a gente volta a colaborar em projetos. Então, o digital ele teve muita importância nesse momento, né? E depois dessas doações e todos os movimentos que a gente fez, muitas coisas boas também ficaram, né? Claro que a gente passou por um período de choque, né? Mas a gente procurou não se travar, e sim usar daquele momento para realmente agregar mais valor ao negócio e as pessoas que estavam conosco, né? E algumas coisas permaneceram, então a gente lançou muita coisa nesse período, né?
e eu acredito que todos esses aprendizados também ficam. Uhum. Então, Simone, a gente falou bastante sobre pessoas, né, e o impacto sobre a comunidade que a pandemia teve, mas eu queria saber um pouco da tua visão sobre o impacto que a pandemia também trouxe sobre o meio ambiente. Uhum. Bom, Mari, toda vez que a gente vai falar da questão ambiental, eu gosto de trazer um conceito no início para a gente poder entender essa questão, que é a biocapacidade da Terra. Então, isso é muito simples. Biocapacidade é a capacidade que a Terra tem de se autorregenerar quando eu extraio recursos dela e de se autodepurar quando eu deposito resíduos nela, certo? Então, quando a gente fala que o planeta ele está além da sua capacidade, é porque a gente está além do limite da biocapacidade da Terra, que é essa capacidade que a Terra tem de se autorregenerar e se autodepurar. Bom, embora a gente tenha ouvido falar que a pandemia trouxe alguns efeitos positivos para a questão ambiental, a gente vem, ao longo dos últimos 250 anos, judiando muito da biocapacidade da Terra, tá? Então, alguns números nos mostram isso. Então, por exemplo, nós estamos com vários ecossistemas e espécies protegidas em extinção, nós estamos com a temperatura da Terra em processo crescente de aquecimento, nós temos mares e rios em processo contínuo de efluentes sendo jogados nele e, portanto, a sua biocapacidade de auto se regenerar é comprometida. Então, a gente vem vivendo ao longo dos últimos 250 anos um processo de degradação ambiental muito grande. Isso é importante a gente pensar antes de falar de pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Houve mudança de hábitos de consumo, hábitos diários e modos de trabalho. Embora isso, num primeiro momento, possa parecer que a gente reduziu o impacto, na verdade houve um trade-off, quer dizer, um perde e ganha, tá? Porque nós, como estamos mais em casa, estamos consumindo mais alimentos, estamos gerando muito mais resíduos, portanto, a nossa autorresponsabilidade com os nossos hábitos de consumo e hábitos diários são muito importantes. Nós estamos aumentando a forma como nós utilizamos o tipo de transporte de delivery, por exemplo. Então, nos mostra que subiu de 54% para 65% o uso desse tipo de transporte. Isso gera um tipo de impacto. E tem outros dois fatores que são bem importantes que vale a pena eu citar aqui. Primeiro, que houve um acréscimo, então, no resíduo residencial e todos os equipamentos, né, em máscaras e outros protetores que a gente tem utilizado para nos proteger nesse período de pandemia, 75% deles vão parar em aterro sanitário e ou rios e mares. Então, aqui eu quero reforçar a importância da nossa autorresponsabilidade. E agora, autorresponsabilidade como indivíduos frente à questão ambiental. A forma como a gente consome, os nossos hábitos diários, o cuidado que a gente tem dentro da nossa casa, estando agora mais tempo dentro de casa do que dentro do ambiente de trabalho, de que maneira que a gente consegue levar lá para o ambiente de casa toda aquela educação ambiental e aquela orientação que a gente recebe muitas vezes dentro da empresa sobre separação de lixo, sobre cuidado com desperdício, sobre cuidado com água para a nossa vida diária. Então, o recado é, gente, nós continuamos ainda com problemas ambientais. Então, não vamos nos iludir de que a pandemia trouxe uma redução dos impactos que nós geramos na natureza. Mari, a gente falou tanto da questão ambiental agora, né? E eu queria saber assim, vocês sendo uma empresa de moda, quais cuidados vocês estão tomando nessa questão ambiental? Simone, eu acho que o primeiro ponto é em relação a processos, né? Produzir da melhor forma, com os melhores produtos e com um cuidado muito especial. Como a gente comentou lá no início, né, sobre o SGA, sobre o Sistema de Gestão Ambiental, ser tão importante para a gestão ambiental da empresa, a gente acredita muito em que isso funcione e que isso contribua muito para a diminuição do impacto ambiental. A gente sempre tomou muito cuidado em relação
como a gente trata os nossos efluentes, como a gente trata os nossos resíduos, né? Então, hoje a gente faz a reciclagem até dos resíduos têxteis, né? Então, eles são todos coletados e enviados para um fornecedor para serem desfibrados e virarem uma nova matéria-prima. Então, um subproduto que já está dentro de casa, hoje já está virando produto. Isso a gente vê uma evolução na indústria de moda como um todo, né? São diversas frentes de matérias-primas e bases que vêm com essa pegada de trabalhar a reciclagem de uma matéria-prima, seja ela sintética ou natural, né? Eu acredito muito nessa revalorização de inserir um subproduto na cadeia. É muito importante a gente ver realmente a economia circular como um futuro para a indústria como um todo e, claro, para a indústria da moda também. Outros pontos em que a gente tem um olhar muito cuidadoso também é em relação à compra de matéria-prima, né, para a produção das nossas malhas e tecidos ou de outros produtos que a gente faz dentro das nossas marcas, mas sempre tendo esse cuidado e quando a gente tem a oportunidade de escolha, né, de um produto com menor impacto, a gente priorizar por ele. Então, a Lunelli foi uma das primeiras empresas a comprar a viscose de menor impacto da Lenze, por exemplo. Então, tudo isso acarreta num custo um pouco maior, mas são algumas metas e alguns objetivos que a gente tem como prioridade, né? Então, a gente busca sempre fazer essa escolha. Isso também vai para outros produtos da nosso portfólio de marcas, né? Dentro do jeans, a gente tem muitas frentes de redução de impacto, não só pela lavanderia. Então, hoje a gente tem calça sendo produzida com 1 copo de água, né? E dentro de processos de lavanderia ecológicos, e também na escolha desses tecidos reciclados para um novo produto. Então, a gente tem um produto acessível, moderno, que faz o papel dele dentro da moda, confortável e também com um menor impacto. Então, eu acho que unir, claro, o olhar do processo de operação de indústria, mas também pensar em desenhar produtos com esse mindset de menor impacto é muito importante. Então, eu acredito que a gente aposta muito nesse tipo de produto, não só por um pedido de cliente ou de consumidor, que a gente realmente vê um movimento muito grande de procura de produtos que tenham a ver com um estilo de vida de menor impacto, mas também porque a gente acredita que esse tipo de escolha contribui muito para a sustentabilidade da empresa, do negócio, né? Pensando em consumidores futuros e nas novas gerações também. E também, junto com todas essas escolhas de matérias-primas e produtos de menor impacto, a gente está se organizando para lançar o plano estratégico de sustentabilidade, onde tudo isso vai ser reforçado, onde a gente vai também apresentar que metas em relação ao meio ambiente, não só de processo, mas também de moda, de produto, a gente tem aí pela frente. Então, estou bem ansioso também para dar esse próximo passo. Simone, queria aproveitar já e te perguntar sobre quais os aprendizados e tudo que fica de um ano tão difícil como o da pandemia, né, de 2020, mas também um ano que trouxe muita inovação e muita coisa boa, muita energia para trabalhar com sustentabilidade. Eu queria saber a tua opinião sobre esse tema estar tão popular, se isso tende a se manter, se as empresas vão continuar olhando para isso. Como que tu vê essa situação? Olha, Mari, tem algumas coisas que não passarão depois da crise, tá? Elas permanecerão. Então, esta onda ESG, né, ou ASG, ambiental, social e econômico, ela tem uma tendência a permanecer, mesmo porque o mercado financeiro agora está aportando muito interesse nesse tema. Então, ele é um propulsor desse tema dentro das empresas e eu acredito que isso não vai passar.
Mas não vai passar também porque outros fatores permanecerão. Primeiro, o interesse dos consumidores em marcas que têm uma coerência no seu propósito e na sua forma de ação, que gerem produtos e processos produtivos com menor impacto, é uma coisa que não vai passar depois da crise. Outra tendência, Mari, é o interesse das pessoas quererem trabalhar com marcas que tenham um comportamento ético, transparente e responsável. Também tem coisas que são importantes a gente ter no radar, tá? Por exemplo, o modo de trabalho é um modo de trabalho, essa mudança remota, flexível e terceirizada. As pesquisas mostram que em 2027, 50% dos colaboradores das empresas estarão trabalhando num modo de terceirização de trabalho e não mais no modo CLT. Então é importante a gente ficar ligado a esse aspecto e de que maneira que nós estamos nos preparando para esse novo ambiente de trabalho que está previsto aí pelas pesquisas. Outra coisa que é importante a gente ter no nosso radar, embora não seja algo muito confortável de se ouvir, é importante a gente saber que nós vamos viver períodos turbulentos. O que isso significa? Períodos de crises convergentes, isto é, a gente sai da crise da pandemia, entra numa crise econômica, a gente mal sai da crise econômica, a gente entra numa crise climática. Então, é importante nós, tanto como indivíduos como empresas, estarmos preparados para lidar com crises. Isto significa nos antecipar a elas, estarmos com reservas de fluxo de caixa, como indivíduos e como empresas, para que a gente possa ter capacidade de sustentar essas mudanças que estão vindo por aí. Por outro lado, essas mudanças, se nós reagimos às crises, entendendo que elas são oportunidades de aprendizado, elas nos trazem também a possibilidade de evolução de consciência, da gente poder estabelecer novas formas de agir com as pessoas, com a natureza, que seja mais equilibrado, que respeite a questão da interdependência e que nos traga um pouco mais de autorresponsabilidade. Então, eu acredito que os aprendizados, no final de tudo, são muito positivos. Mari, a gente tem visto um cenário onde é cada vez mais importante a coerência entre o propósito que as marcas declaram e aquilo que elas efetivamente realizam. Me conta um pouquinho o que é o Moda com Significado aqui na empresa. Então, Simone, o Moda com Significado, ele surgiu com uma vontade de aproximar o nosso colaborador, as pessoas que fazem parte da nossa história e das nossas peças, né, dos nossos produtos, do cliente final. Uhum. Na moda, muitas vezes tem uma visão muito ruim de como as coisas são feitas, ou em que condições, ou que pessoas estão atrás de cada processo e de cada etapa. Uhum. E com essa vontade de ter essa aproximação, de mostrar também todas as pessoas que contribuem, né, para a empresa acontecer, para esses sonhos se realizarem, a gente criou Moda com Significado, onde nos tags das peças vai uma foto de um colaborador e um depoimento dele, e a gente consegue aproximar realmente, mostrar em que por trás de cada peça tem uma história com uma pessoa que também sonha, que também tem família, que também conquista a sua casa própria, que também passa por desafios, né, por tristezas, alegrias. Então, por trás de toda a empresa, de todos os produtos, são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Então, o Moda com Significado, ele traduz isso, ele mostra isso, mas ele também é para nós fazer esse Moda com Significado em todos os pilares, né? Em todos os temas. Dentro do processo, na parte ambiental, social, gerando riqueza, gerando valor. Então, isso para nós realmente é fazer moda com significado. Então, pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Esse tema é muito importante para nós e qualquer dúvida a gente fica à disposição. Queria agradecer a Simone pela presença e tê-la aqui com a gente. Mari, eu que agradeço de estar aqui, ter a oportunidade de conhecer mais das práticas de sustentabilidade da Lunelli, conhecê-la um pouco mais. Esse é um tema que eu adoro. Muito obrigada por esse momento que a gente teve juntas. Obrigado e até a próxima.